quebra de paradigmas, na quebra de preconceitos. Espero que estejamos preparados aí para o que Cristo tem para nós essa noite. João capítulo 4, Evangelho de João, então, não é lá a primeira, João, lá no final da Bíblia, tá? O Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo 4, a partir do verso 1. Todo mundo encontrou aí? Na sua Bíblia, no seu celular? Abra aí. A gente começa lendo o seguinte. Capítulo 4, verso 1 a 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas eram os seus discípulos. Detalhe interessante isso aqui, né? Jesus não batizava, os discípulos dele é que batizavam. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Pois bem, a fim de evitar problema com essa classe chamada fariseus, lembrem-se que Nicodemos era fariseu, e Nicodemos quis se encontrar com Jesus à noite, porque ele tinha medo aí da sua reputação, do que as pessoas iriam pensar dele. Os fariseus começam a criar caso porque o ministério de Jesus está se desenvolvendo, as pessoas estão se juntando, pessoas estão sendo batizadas. Então Jesus resolve voltar para a Galiléia. Eu ia colocar um mapa aqui, acabei esquecendo. Mas é o seguinte, é fácil a gente entender. Pensa assim, ó. Jerusalém está mais ao sul. A Galiléia está mais ao norte. Na Galiléia está onde Jesus cresceu, né? Nazaré e Cafarnaum. Muitos não. A Bíblia diz, né? O Cafarnaum era praticamente a cidade onde Jesus se estabeleceu, depois de adulto. Então era ao norte. E entre a Judéia ao sul e a Galiléia ao norte, havia uma região que ficava a cidade de Samaria. Nessa região havia algumas outras cidades em volta, e quem morava nessa região, derivado do nome Samaria, era chamado de samaritano. A parte que eu acho mais linda desse texto é essa parte final, quando diz assim, a parte do verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Como a gente já sabe o final dessa história, a gente já sabe, né? A gente já tem os spoilers todos, esse texto ganha muito significado. Ganha muito, porque Jesus disse que tinha uma necessidade de passar por ali, e a gente sabe que a necessidade que ele tinha era de se encontrar com alguém específico. E aí a gente chega nos versos 5 em diante, fala assim: assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, verso 6. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Aí o poço, já estou pensando no carro. Sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Todo detalhe aqui é importante, é significativo. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E ainda tem aqui, entre parênteses, no verso 8, diz assim, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quanta história contida em pouquíssimos versos aqui. Sicar, em hebraico, significa cidade da falsidade. Então você vê que quem batizou a cidade, né, não curtia muito Sicar. Quem mais que tem aqui? Olha, muitos acreditam que ela corresponda no Velho Testamento à cidade de Siquém. Então, toda vez que você lê Siquém no Velho Testamento, é essa cidade aqui de Sicar. Ela ficava entre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Isso é muito importante também no contexto da história. Ela ficava perto de um monte chamado Gerizim. Esse monte era um monte sagrado para os samaritanos. Atualmente, essa região está localizada lá na Palestina, entre Israel e a Cisjordânia. Todo mundo está com essa geografia firme na cabeça, né? Eu tenho certeza que a maioria, que se não todos, já olharam o mapa para ver como é que é a situação lá, o que está acontecendo.
Pois bem, o poço, esse poço onde Jesus para descansar, onde ele vai se encontrar com a samaritana, é um poço que está relatado lá em Gênesis, capítulo 33, verso 19. Foi comprado por Jacó e foi dado ao seu filho predileto, né, ao seu filho José. E quando os hebreus voltaram do Egito, e chegaram à Terra Prometida, eles colocaram os ossos de José nesse local aí, nessa região. Segundo os arqueólogos que estudam a região, diz que esse poço está distante da cidade de Sicar aproximadamente 1,5 km. 1,5 km. Só para a gente se situar aqui, um pouquinho de história, só para a gente contextualizar. O reino de Israel era um reino unido, 12 tribos. Durante o reinado de Salomão, esses reinos houve uma cisão, eles se separaram. A maioria das tribos ficou mais ao norte e declarou como capital a cidade de Samaria. A minoria das tribos, né, Judá e Benjamim, ficaram mais ao sul e declararam como capital Jerusalém. Essa tribo de Judá, que ficou mais ao sul, ela vai se desenvolver, se tornou a maior tribo, e daí vem o termo judeus. Todo mundo é judeu, no fim das contas, que vem da tribo de Judá. Porque as outras tribos simplesmente se desintegraram, porque um dia vieram os assírios e varreram o reino do norte, varreram o reino do norte do mapa. Pegaram a maior parte da população dos israelitas e exilaram em várias regiões, né? Exilaram para todo lado lá. E obrigaram outros povos a vir. Essa era a ideia dos assírios, eles bagunçavam tudo. Os mais pobres que ficaram ali, os israelitas mais pobres, acabaram se misturando com esses outros povos que vieram ali, sendo alocados ali na região de Samaria. E houve uma misturada racial, cultural e religiosa. Então, a religião pagã se introduziu, ou foi introduzida na região israelita. Então, eles continuavam sendo fiéis ao Pentateuco, mas com muitos elementos pagãos. Essa é uma das razões pelas quais os judeus odiavam os samaritanos. E olha que irônico isso. Os judeus, uma das razões pelas quais eles odiavam os samaritanos é porque eles não eram uma nação pura. Era uma nação misturada. E quando a gente pensa, depois do nazismo, o nazismo vem tentar eliminar os judeus da face da terra, porque eles diziam que eles também não eram uma raça pura. São, né, curiosidades apenas, bem tristes por sinal. Pois muito bem. Quando o Babilônia vem, também arrasa Jerusalém um tempo depois, eles vão para o exílio, ficam 70 anos, voltam, vão construir o templo de novo, os muros. Aí os samaritanos querem vir ajudar. Mas aí os Neemias e Esdras, né, falam assim, não, vocês não vão ajudar não, porque se eles ajudarem, eles vão querer ter parte no templo. E se eles tiverem parte no templo, eles vão introduzir os elementos pagãos. Então não deixa. Aí mais uma treta. Aí os samaritanos aí ficaram com ódio deles também. E esse ódio vem dessa época. Então existe um ódio mesmo, não é só diferença, é ódio entre judeus e samaritanos. Os judeus se sentiam superiores aos samaritanos. Eles achavam que os samaritanos eram inferiores a eles. E aí os samaritanos falam o seguinte, não, o local de adoração é aqui no monte que tem do lado de Samaria, o Monte Gerizim. E os judeus falam, não, o local de adoração é o templo que existe em Jerusalém. E aí fica esse negócio de religião, essa briga por causa de religião, e usando a religião para atacar o outro. E aí eu falo para vocês, a primeira observação de hoje, né? Nós já chegamos na Lua, nós temos carros elétricos, a medicina está super avançada, os computadores são tremendos, a gente na medicina tendo grandes avanços, mas em essência não mudamos nada. A humanidade continua mesquinha, egoísta, defendendo seus próprios interesses, e quem pensa diferente de mim tem que ser exterminado da face da Terra. Isso não mudou. Parece que isso não muda. Porque, na essência, somos pó. Veio lá de Adão. Todos iguais. Não mudou nada. Os samaritanos também tinham em Moisés um grande profeta, tinham isso em comum com os judeus, e também aguardavam a vinda de um Messias.
Legal isso daqui, né? Porque no relato de João 3, fala de um fariseu, do mais respeitado dos judeus, que também aguardava o Messias. E agora a gente está falando dos samaritanos, que são desprezados, desprezíveis, também aguardavam o Messias. Todo mundo está aguardando o Messias. Os samaritanos chamavam o Messias, isso é só curiosidade, chamavam o Messias de Taeb, ou aquele que há de vir. E eles o aguardavam. Pois bem, voltando para a nossa história, contextualizado agora, o texto diz que era meio-dia em Sicar. Não precisamos ter grande imaginação para saber que era muito quente esse horário. Muito quente. A sombra se escondia. A sombra procurava a sombra. Não dava para ficar. 1,5 quilômetro, 1,6 km de diferença entre a cidade e o poço. Nesse horário do meio-dia, ninguém ia tirar água. O horário de movimento do poço era cedinho, bem cedinho, quando não tinha sol. As mulheres iam buscar água. Ou no finalzinho da tarde, quando o sol já estava mais fresco. E era muito movimento. Pensa bem, gente, num lugar aí que não tem tanta opção de lazer assim, é no poço que as coisas acontecem. Então é no poço que os rapazes chegam para pedir água para as moças, é no poço que começam as paqueras, é no poço que as coisas acontecem. Mas não ao meio-dia. Se alguém vai no horário mais quente buscar água, é porque não é para encontrar com ninguém. Eu estou vendo a Márcia dentro do ônibus aí, olha que legal isso daí, Márcia. Já põe no Viva Voz, Márcia, vamos evangelizar todo mundo. No poço meio-dia. Ninguém vai no poço ao meio-dia. Ninguém vai no poço ao meio-dia. Jesus está ali. E outro ponto interessante. Os judeus odiavam tanto os samaritanos que quando eles saíam de Jerusalém para ir até a Galiléia, ir até Cafarnaum, o caminho mais fácil era uma reta. De Jerusalém, reto, até Cafarnaum, passando por Samaria. Mas eles não faziam esse caminho. Eles faziam um desvio. Se vocês puxarem o mapa depois, tem o Rio Jordão. Eles faziam um desvio, atravessavam o rio, davam uma volta imensa, só para não passar na região de Samaria. Porque o judeu, na sua prática, ele acreditava que se passasse pela região dos samaritanos, ele já se contaminava. E agora eu vou pedir para vocês aí puxar na memória de vocês a parábola de Jesus, quando ele conta do bom samaritano, e agora vocês vão entender o escândalo que foi isso. Mas, pois bem, Jesus, meio-dia, no poço. Ninguém vem tirar água no poço meio-dia. Ninguém. A menos que você não quisesse encontrar ninguém. A menos que ninguém te visse. A menos que isolado, que teria que ser num horário em que não tivesse ninguém lá, para você ir sozinho. Jesus está ali, meio-dia, e diz que ele tinha necessidade de passar por ali, e ele vai reto. E mais, ele quer ensinar alguma coisa para os discípulos também. Vocês precisam vencer seus preconceitos. Mestre, o que nós vamos fazer? Eu vou ficar aqui no posto descansando? Vão até a cidade dos samaritanos para comprar comida para a gente. Imagina, judeu andando no meio do pessoal que os odiava. Vão lá quebrar, ele não fala com essas palavras, vão lá quebrar preconceitos, vão lá tampar brecha de muro, vão lá entre os samaritanos. Vocês vão descobrir que eles não têm problema, tanto problema do dia que vocês acham que eles têm. E nesse momento do meio-dia, chega uma mulher. Essa mulher não tem nome. O nome dela não é falado, só diz que ela era samaritana. E o fato de dizer que ela era mulher e samaritana, não precisa dizer mais nada. A gente já sabe tudo. Já sabe o que a gente precisa saber aqui. Ela em silêncio absoluto, Jesus em silêncio absoluto. Certamente ninguém estava conversando ali. Ela viu que ele era judeu, pela como é que ele se distinguia, mas ela sabia que ele era judeu, ela não fala nada. E aí Jesus quebra o gelo. E Jesus vira para ela e fala: você pode me dar um pouco de água? Você pode me dar um pouco de água? E a mulher já começa, assim, as bandeiras começam a levantar na cabeça dessa mulher. O que esse judeu está falando comigo? O que ele quer falar? Ele não sabe que se falar comigo ele vai se contaminar? E agora aqui, gente, é um exercício de imaginação, tá bom? Se vocês são mulheres aí, se coloquem no lugar da samaritana.
Judeu não fala com samaritanos. Se tocar numa samaritana, ele vai estar contaminado. O que esse homem pode estar querendo comigo aqui, sozinho nesse lugar? E certamente a samaritana começa a ter ideias aqui. Esse homem está mal intencionado comigo, ele está com segundas intenções. Por que ele está puxando assunto comigo? Por que ele quer água? Porque o homem, quando chega no poço para pedir água para uma mulher, está com outras intenções. Eu não sei se vocês se lembram, quando Abraão manda o seu mordomo buscar uma noiva para o seu filho Isaque, o servo dele fica do lado de um poço. E ele fala o seguinte, ele faz uma oração e fala assim, olha, a primeira mulher que chegar no poço, e eu lhe pedir água, e me der água, essa vai ser a mulher que eu vou levar como esposa para o meu senhor. E Isaac e Rebeca se conhecem desse jeito. E é interessante, porque o filho de Isaac e Rebeca é Jacó, e é o dono do poço ali. Jacó compra aquela terra, cava aquele poço, e depois ele vai dar esse poço para José. E eles estão ali agora. O que será que esse homem quer comigo? O que será que esse homem quer comigo? Essa mulher, a gente sabe aqui, né? Essa mulher já tinha tido 5 maridos. Certamente ela tinha uma experiência não muito boa com os homens. Mas a gente vai ver na história que é uma mulher articulada, é uma mulher que sabe se defender, é uma mulher que sabe falar. Sabe se defender. Talvez a gente não sabe se ela está um pouco envaidecida, se ela está assustada, mas ela, quando Jesus pede, me dá um pouco de água, ela responde, verso 9, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Entre parênteses, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus sabe que existe uma distância, existe um abismo entre as suas duas culturas. Jesus sabe. Jesus sabe. Mas já que ela está falando de água, já que ela está puxando de água, Jesus segue no assunto da água. Olha o verso 10. Jesus fala para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, é você que teria pedido água e ele teria lhe dado água viva. E a mulher acha até então que Jesus está falando de água. A mulher já está pensando assim, água viva, água boa. Será que tem uma pia, tem um tanque, tem água corrente, tem uma banheira? O que ele está pensando? Olha o verso 11 e 12. A mulher responde, o senhor não tem nem com que tirar água. O poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Que pergunta, não? Você acha que você é mais do que Jacó? Ela está perguntando isso para Jesus. Ela está perguntando isso para o Criador do universo. Ela está perguntando isso para o homem, para o ser que criou tudo que existe antes da existência. Você acha que você é maior do que Jacó? E outros já falaram isso para Jesus outras vezes. Você acha que você é maior que Moisés? Você acha que você é maior do que Jacó? Nossa, a gente podia falar tanto disso, né? Como a gente às vezes acha que os nossos heróis, as pessoas que a gente idolatra são maiores do que o próprio Jesus Cristo. Mesmo pessoas da religião, mesmo pessoas, enfim. Jesus está falando de um outro tipo de água. Jesus está falando de uma fonte que não termina. Jesus está falando de uma outra água, de um outro tipo de sede. Jesus está falando de uma fonte de água que não acaba, que alimenta o espírito. Aliás, quando se fala de água no Antigo Testamento, água é sinônimo de salvação. E é fácil entender isso para quem mora no deserto. A água é sinônimo de vida. Quando Agar, a esposa de Abraão, é posta para fora de casa, ela vai para o deserto, ela vai morrer no deserto. E aí o próprio Deus aparece para ela e mostra a água para ela, é a salvação. A água é salvação. A água no deserto é vida. Jeremias, capítulo 2, fala que fala da água viva. Que Deus é a fonte da água viva. E agora parece que ela está entendendo um pouquinho melhor, né? Olha o verso 13. A Jesus responde para ela, quem beber dessa água que você está tirando aí, que você está me negando, que você não quer me dar, quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nessa pessoa
uma fonte a jorrar da vida eterna. Jesus agora começa a ser um pouco mais explícito. Ele tem que ensinar uma lição para ela aqui. E agora parece que quando ele fala de vida eterna, ela começa a entender um pouco melhor. Ela responde o verso 15, Senhor, então dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui mais para tirar água. E aqui, claramente na narrativa, a gente vê que Jesus agora dá uma acelerada. A mulher deu abertura, ela dá abertura, e agora Jesus vai direto ao ponto. Ele já não enrola, ele não vai enrolar, porque de repente ele sabe que os discípulos estão voltando, e ele não quer perder ali aquele momento com a mulher. Ele não quer, é tão bacana isso aqui, ele não quer expor a mulher. Ele quer que a conversa fique só entre eles. Então, de cara, Jesus agora começa a transpor preconceitos, barreiras sociais, tabus religiosos, exclusões de classes sociais, hierarquias, fronteiras, sexismo. Jesus começa a transpor tudo isso rápido. Agora que ele tem a atenção da mulher, ele pergunta para que ela não tenha dúvida das suas intenções. Olha o verso 16. Vá, chame o seu marido e volte. Chame o seu marido e volte. Ou seja, querida, eu não tenho segundas intenções com você. Vai lá, busca o seu marido. Busca o seu marido. E nessa sociedade dessa época, é o marido quem dá identidade social para a mulher. A mulher não existe sem o homem. Então, quando Jesus fala assim, vá lá e busca o seu marido, ele está como dizendo assim, vá lá e busca a pessoa que te dá nome, que te dá posição, que te dá segurança. Busca a pessoa que te dá, que faz você existir. Para vocês terem uma ideia, o papel da mulher era tão secundário nessa época que quando o marido morria, no testamento, na relação de bens, constavam junto com os bens materiais e animais que ele possuía, constavam a mulher e as filhas. E as filhas só herdavam alguma coisa do pai se ele não tivesse filhos homens. Caso contrário, elas não herdavam nada. Jesus fala, vai lá buscar seu marido. E aí ela responde no verso 17, eu não tenho marido. Jesus fala para ela, você falou corretamente, você não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E nesse instante, a mulher toma um choque. Uma mulher que já teve 5 maridos, certamente já não acredita mais em casamento. Eu penso numa mulher aqui extremamente traumatizada. Uma mulher que sonhou, pelo menos por 5 vezes, que a vida ia ser bela. Ninguém entra em um relacionamento para ele terminar. A gente também não sabe qual era a condição desses relacionamentos. A gente não sabe se eles morreram, ela era viúva. A gente não sabe se ela era divorciada. Qualquer coisa o homem podia, né, se divorciar da mulher. A gente não sabe. O fato é que ela era casada por 5 vezes. E na lei da época, até 3 casamentos eram permitidos. A partir do 4º casamento, você já era visto como uma pessoa imoral. Ela estava no 5º ou no 6º relacionamento. E o que talvez explique por que ela estava indo buscar água meio-dia. Era alguém que as pessoas não queriam ter amizade. Era alguém que as pessoas não queriam ter relacionamento. Vocês se lembram que Nicodemos estava com medo da sua reputação? Pois é, ninguém queria estar com a mulher samaritana por causa da sua reputação. Nenhuma mulher de família podia ser amiga da mulher samaritana por uma questão de reputação. Era uma pessoa provavelmente extremamente solitária. A gente sabe que o 6º relacionamento dela era ilegal. Parece que não era correto. Os outros 5 a gente não sabe. O fato é que o que interessa para nós é que Jesus não está condenando a mulher. Jesus não está julgando a mulher. Jesus não está dizendo você é pecador. Não, ele está constatando um fato e ele precisa chamar a atenção dela. Ele precisa fazer com que ela creia nele.
E aí ela começa a entender. E olha o que ela diz no verso 19. Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus está falando da vida da mulher. Jesus está falando que vai dar vida eterna, que vai dar uma água que ela não pode beber. E o que ela faz? Desconversa. Não vamos falar da minha vida, não. Eu já vi que o senhor é profeta. Eu já vi que o senhor sabe mais coisas. Então vamos falar do quê? Vamos falar de religião. Porque na religião, eu tenho certeza, os homens, quando falam de religião aqui na minha cidade, eles brigam uns com os outros. E a religião aqui é usada para atacar o outro, para diminuir o outro, para separar. Ela quer continuar no conflito. Os samaritanos dizem que é o Monte Gerizim. Os judeus dizem que é Jerusalém, o Templo de Jerusalém. Vamos lá, é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá, vamos nos degladiar. E, de novo, né, eu falo outra vez isso daqui. É incrível como o tempo passa e as pessoas não mudaram. Continuam discutindo por causa de religião, continuam discutindo por causa de crença, continuam se matando. A guerra lá em Israel tem muito de viés religioso. E não é só lá em Israel, não. Quantas religiões cristãs existem hoje? Olha que absurdo, é um Cristo só. Quantas religiões cristãs existem hoje? E ela quer puxar a conversa para esse lado, ela quer levar a conversa para esse lado. E aí ela quer colocar Jesus numa sinuca de bico aqui. Então, vamos lá. É profeta, né? Aonde que eu tenho que adorar? É aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Porque se ele fala que é no Monte Gerizim, ela vai falar, você é um judeu de meia pataca. Você não deve ser judeu. E se ele fala que é em Jerusalém, ela já tem um motivo para brigar. Mas vocês se lembram que Paulo vai vir dizer que na religião de Cristo não tem mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem samaritano. Em Cristo todos somos um. E talvez Paulo tenha chegado a essa conclusão quando ele leu essa história da mulher samaritana. Olha a resposta de Jesus, verso 21. Eu não sei o nome da mulher, né? Mulher, crê em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte de Gerizim, nem lá no templo em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus nasceu entre os judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a gente precisa falar um pouco sobre isso daqui. Deus está fora dos nossos sistemas. Ele é muito além dos nossos sistemas. Deus é muito alheio às nossas discórdias. Para encontrá-lo, você não precisa ir até esse ou aquele local. Você precisa estar conectado com ele. A comunhão se dá principalmente por meio da oração, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Com a Bíblia aberta, tentando entender a sua palavra. Que é quando o Espírito Santo toma o nosso coração. Portanto, a religião que o amor não é o centro, ou não é a base, é igual um poço sem água. Só parece, mas não serve para nada. Só parece, mas não serve para nada. Pretender adorar a Deus sem buscar o Espírito, estar conectado com Deus, em comunhão, e sem buscar a verdade, é inútil. É inútil. Sabe? Somente o desejo de que alguém que está acima de todos os templos, de todas as montanhas, sacia nossa sede, pode fazer com que a gente revive, com que a nossa fé seja forte. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorá-lo de todo o meu coração, abrindo o meu coração para que o Espírito Santo faça a mudança que precisa fazer. O que a gente viu na última semana, há 2 semanas atrás, nascer de novo, nos deixarmos ser controlados pelo Espírito e buscarmos a verdade. Então, assim, de toda a verdade que você conhece,
Seja sincero nisso e adore dentro daquilo que você conhece. Eu sei que a gente está numa busca constante para saber cada vez mais a vontade de Deus. Ótimo. Mas é uma boa possibilidade a gente não conhecer toda a verdade. Portanto, dentro daquilo que você conhece, adore a Deus na melhor condição que você puder. Você nota que eu não estou falando de forma de culto. Não é a forma de culto aqui que importa, mas é o coração de cada adorador. É a maneira como você o adora. É a maneira como você o busca. Se quando você descobre uma verdade bíblica e você resolve viver por ela, ao invés de ignorá-la, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mesmo que doa, mesmo que machuque. Mas fazer o melhor que eu conheço, dentro daquilo que eu conheço, fazer o melhor que eu posso. E aí a gente pode pensar assim, mas é aquela pessoa que nunca teve muita instrução e foi criada dentro de uma limitação religiosa. Se ela adora a Deus dentro da limitação religiosa dela, ela faz o melhor dentro daquilo que ela conhece, ela está adorando a Deus em espírito e em verdade. E é por isso que a gente tem que respeitar muito, mas muito, a crença das pessoas. Por mais absurdo que elas possam parecer para nós. Porque se aquilo for toda a verdade que ela conhece, Deus vai julgá-la por aquilo ali. E não pelo que eu sei, né? E não pelo que eu sei. Um verdadeiro adorador o adora em espírito, ou seja, comunhão contínua com ele, não só quando você está num templo religioso, não só quando você está numa reunião como essa, não quando você está na sua célula, mas comunhão constante em oração, sempre, e buscando a verdade, fiel a toda a verdade que você conhece, que você busca. E a conversa, a partir de agora, muda de patamar. Olha o verso 25. Eu sei, a mulher fala, eu sei que o Messias, o Taeb, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. E aqui agora uma das partes mais lindas dessa história. Jesus fala, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Você está esperando ele vir? Não, eu sou o Messias. Já cheguei, já estou aqui. Cara, isso aqui é tão fantástico, é tão fabuloso, porque no nosso último estudo, Jesus se revela para o Nicodemos, para o líder dos judeus, para um cara respeitado, para o cara que todo mundo reverenciava. E Jesus se revela, eu sou o Messias. Ou seja, Jesus se revela para os maiores da religião, para os mais disciplinados. Jesus se revela para eles. Mas agora Jesus se revela para uma mulher desprezível, desprezada, uma mulher. Ele também se revela, ou seja, Jesus também se revela para aqueles que são desprezados, marginalizados. Jesus também se revela para aqueles que ninguém quer conversar, que ninguém quer conviver, que ninguém ama, que tem problema de amor próprio. Jesus se revela para todas as pessoas, de igual maneira. E eu não acredito que o capítulo 3 e o capítulo 4 estão nessa sequência por acaso. Eu não creio nisso. Quando a mulher escuta isso, o relato diz que ela esquece o cântaro dela. Ela esquece o cântaro e sai correndo para Sicar, 1,5 km. Ela sai correndo para Sicar. E nesse momento os discípulos chegam. Olha o verso 27 e 30. Provavelmente Jesus já estava vendo esses homens se aproximando, né? Eles deviam falar baixinho, né? Você imagina, estava escutando a quilômetros. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. E aqui é a parte engraçada do texto, né? Mas ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Não. O quê? Por que estás conversando com ela? De jeito nenhum, vamos ficar quieto. Vamos guardar para nós. Que é estranho, mas vamos guardar para a gente aqui. O verso 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver! Um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo Taeb? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Foram para onde ele estava. A mulher sai correndo para anunciar para a cidade que ela encontrou a fonte de água viva, que essa fonte não é mais exclusividade de alguns, mas ela está sendo ofertada para todos. E aqui é tão legal porque
À medida que ela vai falando isso, a gente já vai vendo a fonte brotar de dentro dela. A fonte de água viva já começa a brotar e já começa agora a abençoar outras pessoas. E ela fala com tanta convicção, ela fala com tanta força, que as pessoas começam a acreditar nela. Aquela mulher que ninguém queria falar. Vocês já pensaram que essa mulher samaritana, que a gente não sabe nem o nome, foi a primeira missionária cristã da história? A gente não sabe nem o nome dela. E aquele poço, que era chamado Poço de Jacó, o senhor acha que é maior que Jacó? Não, agora ele vai ser chamado de Poço da Samaritana, o poço do encontro com a Samaritana. Aqui tem um outro detalhe que às vezes a gente deixa escapar. Enquanto Jesus está esperando a Samaritana voltar da cidade, Jesus está numa ansiedade, não sei se é ansiedade a palavra, mas ele está numa alegria, ele está num êxtase. Que os discípulos falam assim para ele, olha o verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Jesus não quer comer, gente. Ele ele perdeu a sede. Porque tem uma pessoa que precisava dele e foi encontrado. Uma pessoa que estava com a vida sem esperança, uma pessoa que estava com a vida sem sentido, e ele deu sentido para a vida dessa pessoa. Uma pessoa que era ignorada pelos outros, e de repente ela está lá na praça da cidade, com um monte de gente em volta, agora acreditando e dando ouvidos a ela. Jesus não quer comer. Então, se os discípulos disseram, será que ele trouxe um lanche? Será que ele trouxe comida? Será que ele tem um Big Mac aí? Não, Jesus falou assim, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. É isso que me alimenta. Não tem nada que me dá mais saciedade do que encher o coração de alguém. Presta atenção. Versos 34 e 35. Presta atenção. Daqui 4 meses haverá colheita, pois eu lhes digo, abram os olhos. Olhem os campos. Eles estão maduros para a colheita. Olha essa cidade aqui. Vocês estão vendo Samaria? Ninguém dá nada por esse povo. Ninguém quer saber nada deles. Pois eles estão prontos para receber. Eles estão prontos para aceitar. A salvação chegou aqui. A salvação chegou aqui. Queridos, não se enganem. A prioridade de Jesus são as pessoas. Jesus não morreu por igrejas. Jesus não morreu por instituições. Jesus não morreu por bandas musicais. Jesus morreu por pessoas. E eu não estou criticando instituições, nem igreja, não, a gente precisa delas. E elas têm o seu papel, todas elas têm o seu papel. Só que elas perdem a relevância quando as pessoas passam a ter menos importância do que elas. Quando eu começo a dar mais importância para o piano da minha igreja do que para a pessoa. Quando eu acho que as paredes são mais importantes do que as pessoas que estão ali dentro das paredes. Jesus veio morrer pelas pessoas. Ele está tão empolgado, olha o verso 39 e 41. E dá para a gente entender por que ele está empolgado. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Quando ela diz para eles, ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou ali por 2 dias. E por causa da palavra de Jesus, muitos outros creram. Muitos outros creram. Sabe, a gente podia falar de muitos tópicos aqui, eu sei que vocês devem estar pensando em muitas coisas aqui. Mas só vai ficar, eu só quero deixar uma pergunta como reflexão para a gente. Você e eu, que já fomos alcançados por essa fonte de água viva, que desfrutamos dela todos os dias e por anos, alguns aqui. O que eu e você temos feito para oferecer dessa água para as pessoas que cruzam o nosso caminho, independente de quem sejam? Eu vi que a Carol escreveu algo aqui, né? A gente não foi chamado para ser represa. A gente foi chamado para ser fonte de água corrente. Jesus é a fonte de água, independente de quem seja. Independente do tamanho do pecado que a pessoa pode estar cometendo na nossa concepção. Independente de quão longe de Deus a gente acha que a pessoa está. Nós não fomos chamados para fazer esse tipo de filtro. Nós somos chamados para testemunhar do amor de Jesus, que um dia alcançou uma mulher que ninguém queria falar, que ninguém dava valor. Que Deus nos abençoe para que a gente consiga, que isso nos inspire, nos contagie, para que a gente possa contagiar outros também.
tem um tempo agora para quem quiser aí dar o seu insight, ver o que a gente pulou aqui, o que você percebeu que a gente não percebeu, compartilha com a gente aí. Carol. Tá sem som, Carol, tá sem som. Agora tá saindo? Agora tá. Não, o que eu mais gosto dessa história da mulher samaritana é que quando ela viu que ali estava falando mesmo com Jesus, né, com o Salvador que ela aguardava, ela não precisou, não, deixa eu estudar mais um pouquinho a Bíblia para ir contar para o pessoal. Deixa eu ter mais anos na igreja para eu poder compartilhar o evangelho. Deixa eu realmente ver que eu estou firme para depois. Não, ela já saiu correndo para compartilhar. E às vezes a gente cria, muitas vezes a gente se acha não conhecedor da palavra, que a gente não tem experiência com Cristo e que a gente ainda tem que esperar um pouco mais para poder fazer alguma coisa pela obra. Não, é porque eu não sou ninguém dentro da minha igreja, então eu vou ficar quietinha, não vou participar. Não... E eu acho incrível que essa mulher, ela mostra para a gente, olha, conheceu a Jesus? Pronto, é o que basta para você compartilhar, porque se a gente é salvo, se a gente tem esse contato com a salvação, a gente tem que compartilhar isso com o outro. Então, eu acho incrível como que isso pega na gente mesmo, que fica criando obstáculo para a missão mesmo, né? Rosângela? Endossando as palavras da Carol, eu achei também muito interessante, né, que vem aqui no último versículo, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quer dizer, ela não sabia muito sobre ele, mas ela entendeu que ele era o Salvador. Então ela falou, vem ver, vem conhecer o Salvador. Ela não precisou explanar, ela não precisou contar nenhuma história, ela só falou, eu vi, eu conheci o Salvador. Alguém que disse que é o Salvador. Então, o entusiasmo dela atraiu aquelas pessoas para conhecê-lo, tanto que eles falaram, fica mais um pouco, fala mais sobre o Senhor. Quer dizer, então às vezes a gente acha, como a Carol falou, que a gente tem que ter uma história, a gente tem que saber Bíblia de ponta a ponta para poder falar alguma coisa, a gente está preocupado em ter respaldo bíblico para convencer as pessoas da salvação. E a gente não precisa. A gente só precisa apresentar o Salvador, porque é o Espírito Santo é que convence, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado se as nossas palavras vão convencer, se a gente tem um conteúdo para isso. E ali ela não estava preocupada com isso, ela só anunciou, olha, ali está o Salvador, vem conhecer. Então, o que a gente tem que fazer para as pessoas, Jesus é o Salvador, vem para ele, vem conhecer. E as pessoas vão, se elas forem tocadas, elas não serão entusiasmadas, elas vão buscar, elas vão querer conhecer, elas vão mergulhar, como você disse, dentro de cada uma, dentro da sua cultura, dentro do seu padrão social, não importa, você só tem que anunciar, que elas vão buscar nas fontes que elas têm, e é o Espírito Santo que vai dirigir, é Jesus que vai se revelar. Não somos nós que temos que ter a revelação de quem é Jesus, nós temos que ter para mostrar para as pessoas que existe um Jesus, né? Porque ele se revela, ele por si só se revela, a palavra dele se revela. E às vezes a gente fica, né, dentro da caixinha, não, a gente tem que ser fora da caixinha. Perfeito, é isso. E o que aconteceu com a mulher samaritana é a base do que é testemunhar. Ela não sabia nada, ela sabia muito pouco de Bíblia. Mas ela chega para ele e fala assim, eu conheci o Cristo. Agora, como que eu vou chegar para alguém e dizer assim, eu conheço Cristo se eu não tenho Cristo? Se o único Cristo que eu tenho é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento vivo. Dificilmente vou convencer alguém. Então, antes da gente... É importante saber a palavra? Claro que é. Aqui é a revelação da palavra, é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente entende isso que nós estamos discutindo aqui agora. E a gente tem esse privilégio de ter a Bíblia aqui para estudar, excelente. Mas que isso nos leve a um relacionamento real com Jesus. Se ficar só na área do intelectual, de nada vai adiantar. Wesley. E a nossa fé... Desculpa.
Não, que eu até lembrei, esses dias eu falei um pouquinho sobre a história da mulher de Samaria no grupo de oração, e eu lembrei desse sermão que você disse uma vez, que é a questão da água parada, a água apodrece, a água parada, ela junta mosca. E se a gente recebe essa água, né, e a gente deixa ali armazenada, ela vai, não é uma água que vivifica. Então, assim como a gente recebeu dessa água viva, a gente tem que dar vazão, a gente tem que distribuir. Senão é um evangelho morto, é um evangelho apodrecido que a gente vai armazenar em nós. Perfeito. É isso aí. É isso. Eu ia dizer que a nossa fé ela só cresce através do relacionamento, porque você só confia e acredita em quem você conhece, né, na Isso. intimidade. Então, é no relacionamento, não é só na palavra, gente. É importante a gente dar a palavra. Mas se a gente não se relaciona, a nossa fé não vai contagiar ninguém, nem a nós Exatamente. mesmos, né? Exatamente. É isso aí. E lembra que a fé cresce nos momentos de adversidade, né? É o que se busca mais, né? Exatamente. Mariana. Estavam falando sobre a questão do não basta ser apenas qualificada, né? E esses dias eu estava meditando sobre isso, que mais do que qualificados, o que ele espera de nós é a disponibilidade. E a mulher samaritana, ela teve a sua experiência com Cristo. E é importante, assim, que durante a caminhada cristã, a gente busque ter experiências, porque só através mesmo dessas experiências reais, vivas, é que a gente cria, né, essa coragem, essa maior disponibilidade para falar mesmo do amor de Deus, para falar do amor. Às vezes, quantas vezes, né, Carol? Às vezes a gente se voluntaria para falar uma determinada palavra, a gente está numa semana de oração, e assim, são temas às vezes que a gente não tem familiaridade, são temas que a gente não sabe muito sobre o assunto, mas a gente vai lá, busca e vidas são abençoadas, assim, muitas vidas são abençoadas, nós somos muito abençoados. E o que ele quer é exatamente isso, disponibilidade. É claro que a gente tem que buscar qualificação, leitura e experiências com o Pai, mas ele quer mais do que qualquer coisa disponibilidade, um coração aberto para recebê-lo e falar do amor dele com outras pessoas. Excelente, excelente, porque você vê, lá do Éden, é Deus que vai atrás do homem. Aqui é Jesus que vai atrás da samaritana. É sempre Deus em busca da gente. E quem sabe a pessoa que vive conosco, a pessoa que trabalha conosco, não será alcançada através de nós. Mas se a gente não estiver disponível, como isso vai acontecer? Se a gente for só agente secreto do Senhor, como é que nós vamos fazer? Então, assim, isso é perfeito. A gente tem que estar sempre disponível para que o Espírito Santo possa nos usar, porque não é a gente que faz, é ele que faz através de nós. E aqui tem um testemunho bem legal da Fabiane. Seja bem-vinda, Fabiane, muito bom ter você conosco. Pode perder a vergonha aqui, só a gente que vai ouvir, ninguém mais. E depois a Amanda põe no YouTube, aí mais um tanto ouve, mas fica tranquila, tá? Fica sossegada que tá tudo certo. Amanda? Vocês acharam que eu não ia falar hoje, né? Tava aqui quietinha. Gente, eu anotei tanta coisa. Mais uma noite, né, para a glória de Deus, que você vai botar a cabeça no travesseiro, assim, vai demorar um cadinho para dormir, pensando em todas as coisas edificantes que a gente ouviu aqui. Eu penso, não só hoje, na verdade, já é uma coisa que eu sinto que o Senhor vem ministrando em mim já faz um tempinho, a questão do coração disposto. E eu acho incrível como Deus ele vai dando os direcionamentos aos poucos, né? Ele falou sobre o coração disposto comigo, e aí depois ele complementou com a questão do obediente. E aí depois ele veio com não se cale. Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Teve um dia que eu acordei 4 horas da manhã, e eu não sou de acordar de madrugada. Aí eu fiquei assim, tá bom, perdi o sono, vou escolher a boa parte, eu vou ler a palavra.
E aí eu fui ler Jó, capítulo 4, que fala, aquela fala de ele faz para Jó, né? Ah, você fortaleceu tanto, você ajudou quem precisava e tudo. E aí, numa jesuicidência, na hora que eu li esse versículo, eu parei assim, falei, gente, Deus está trazendo à memória uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. E aí, mais uma jesuicidência. No dia seguinte, eu iria na casa da pessoa. Aí eu comecei a montar o quebra-cabeça. Fui para a casa da pessoa, me senti super incomodada em falar, mas não senti, assim, aquele conflito interno, fala, não fala. Aí eu acabei não falando. Voltei para casa, incomodada, e aí marquei uma videochamada com a pessoa e conversei com a pessoa. Gente, eu estava num nervoso para falar, porque ela é uma pessoa que já teve na caminhada cristã mais adiante, sabe? É tipo como, assim, Deus estava me direcionando para eu exortar uma pessoa que a princípio já tinha mais tempo que eu, sabe? Tipo assim, ela foi uma pessoa que me ensinou, ela foi uma pessoa que me botou nos caminhos da fé, né? O Espírito Santo convence, né? Mas usa pessoas também na nossa vida. E eu muito nervosa, coração aflito na mão, eu falei, eu vou falar, eu não vou me calar. E aí eu falei, gente, tipo assim, eu achei que ela ia acabar, ela não ia mais querer falar comigo, porque tipo assim, quem é você na fila do pão? Fui eu que te eduquei, te ensinei, te botei nos caminhos do Senhor e tudo. Gente, ela recebeu isso como uma confirmação do Senhor. Ela disse assim, eu sinto que o Senhor tem me chamado para eu voltar, e isso foi uma confirmação. Eu quase desmaiei na cadeira, gente. Porque às vezes é uma coisa do ser humano. Ah, eu tenho que falar, mas eu não vou falar. Eu tenho que falar, mas eu não vou falar. E o que fulano vai pensar? E o que ciclano vai achar? E como vai ser? E não sei o quê. E a nossa parte é só falar o que Deus mandar a gente falar. E aí eu até botei aqui, não se cale, não se cale. Se o Senhor te direcionou, porque as pessoas que eu tenho contato, a Carol não tem, o Wesley não tem, a gente é a luz nisso tudo. E aí eu quis compartilhar isso com vocês. E Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Isso confirmou assim em mim, sabe? Tipo, cara, quando Deus mandar, eu obedecer de forma imediata. Ah, Rosângela. Só para completar, dizendo assim que quando Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade, né, daquilo, quando nós fazemos aquilo que Jesus manda, assim, que é aquilo, quando nós falamos, quando falamos para alguém, evangelizamos ou fazemos alguma coisa como Jesus manda, como foi o exemplo da Amanda, a gente sente assim, uma completude, a gente sente assim uma alegria, uma paz de espírito, assim, aquela coisa, aquela sensação de dever cumprido. Não sei se é assim com vocês, mas quando a gente está fazendo alguma coisa que é para fazer, que Deus quer que a gente faça, a gente sente uma paz, assim, é uma recompensa no espírito, é uma coisa tão assim, então, acho que é tão especial. Aí, quando o Wesley leu ali essa passagem, eu lembrei disso, quando ele falou assim, o que é comida? Coisa nenhuma, minha comida é... Quer dizer, ele se sente alimentado, e nós também nos sentimos alimentados, assim, quando a gente vai em algum evento, assim, uma visita, seja o que for, e está fazendo aquilo que é para fazer, que Deus manda você fazer. Você sente aquela sensação de dever cumprido, aquela paz também, né? Você se sente alimentado, né? Às vezes você chega uma visita, as pessoas, você quer isso, quer te oferecer cafezinho, quer te oferecer bolo, você não quer nem mais nada, você quer sair dali que você já está saltitante, já está vibrando com tudo que aconteceu. Então, quando ele leu essa parte aí, eu lembrei desse detalhe que a gente também se sente assim, né? Quando a gente acha que está fazendo a coisa certa para Deus. Era isso. Essa experiência da gente estar conectado com ele é algo sublime. E que a gente se sente tão próximo do céu quando isso acontece, né?
Pena que a gente esquece. Aí a gente corre no dia a dia e a gente acaba se esquecendo disso. Mas quando o Senhor pede para a gente, olha, trabalhe pela salvação das outras pessoas, demonstre empatia, compaixão, é para abençoar outros? É, claro que é. Mas é principalmente para nos abençoar, para a gente, sabe, se manter no caminho. Oi, Mariana. Só para compartilhar rapidinho, né? Eu sempre tive muita dúvida de como me aproximar de pessoas assim que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, para falar do amor de Jesus. E eu aprendi algo em um curso que eu fiz recentemente que eu achei assim tão maravilhoso, que é, por exemplo, estou perto de uma pessoa, quero compartilhar do amor de Deus para ela, eu me aproximo e digo, posso compartilhar uma palavra contigo? Se isso fizer sentido para você, eu posso falar algo que está no meu coração para você? E assim, parece que isso se fizer sentido para você, demonstra um pouco mais de humildade e a pessoa recebe se realmente fizer sentido para ela. E assim, não é o que a gente vai dizer, o que vai sair da nossa boca, mas é exatamente isso. Quem convence é o Espírito. Então, é exatamente isso. Eu comecei a usar isso. Será que, se fizer sentido para você, eu posso compartilhar uma palavra? E isso já inicia um diálogo mais suave. Não tem aquela, eu quero te falar algo. Ou, não, ali a gente só está compartilhando do amor e quem convence é o Espírito Santo. E é maravilhoso. E funciona, de verdade. Muito legal. A Tayane está colocando aqui, ó, que achou interessante como a samaritana entendeu a mudança tão rápido e de desacreditar naquela cidade, foi anunciando e as pessoas começaram a ouvir, porque quando a gente é usado como instrumento de Deus, já não somos mais nós, é Ele, né? É Ele através de nós. E você sabe, Mariana, às vezes nem todo mundo tem essa facilidade, às vezes, de falar desse jeito, né? Mas eu vi uma história aqui de... Um cara estava contando da mãe dele, do testemunho da mãe, que a mãe era uma pessoa tão iluminada, tão especial, que todo mundo que passava por ela, ela dava um jeito de se comunicar. Era bom dia. Sabe que eu estou pegando isso para mim e está funcionando, e está sendo muito bom. Eu chego de manhã para trabalhar assim, tem sempre alguém cruzando a calçada, e você é a pessoa que tem a cara fechada, emburrada, você, oi, bom dia, tudo bom? Dá um sorriso. Já muda a cara da pessoa, já muda o jeito da pessoa. Numa época em que não existe mais empatia, que todo mundo tem medo de todo mundo tem desconfiança de todo mundo, um sorriso já pode mudar o astral do dia de alguém. Que a gente possa ser instrumentos, e se a gente tiver essa facilidade para falar algum trecho da Bíblia que a gente leu, e de novo, né, se eu não frequento os concurseiros de oração, se eu não tenho uma Bíblia, se eu nunca leio a minha Bíblia de manhã, se eu levanto e já vou para os afazeres, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que eu tenho para repartir? O que eu tenho para compartilhar? Então, a gente tem que se alimentar para poder alimentar os outros. É muito bom, aprendo muito aqui, gostei da expressão Jesuscidência. Usarei, patenteado por Amanda, mas usarei. Alguém mais? Fabiane, muito bom ter você aqui, viu? Miriam, vi que as duas são conhecidas aí, legal ter vocês juntas aqui. E agora é assim, né, gente? Vamos contar isso para as outras pessoas. Vamos falar para as outras pessoas. Se para a mulher samaritana que ninguém dava nada, olha o valor que essa mulher ganhou depois de encontrar com Cristo. Não vamos desvalorizar mais ninguém. Todo mundo tem valor. Todo mundo tem valor. Quem que ora por nós? Ou alguém mais vai falar, Amanda? Amanda, você que controla aí. Vou falar. Tô anotando aqui o que tu falou. Então, gente, olha só. Esse encontro acontece a cada 15 dias, sempre às quintas, sempre às 19 horas, sempre no Meet, sempre nesse mesmo link. E eu vou orar para encerrar. Deus, muito obrigada, Pai, pela vida do Wesley, pelas coisas que o Senhor usou para compartilhar da Tua palavra conosco. É sempre um bálsamo no nosso espírito, Deus. Como a Rosângela orou no começo, que isso vivifique em nossos corações, que a gente possa obedecer, que a gente possa colocar em prática, que a gente possa avançar para a glória de Deus. Que o Senhor possa nos mostrar as pessoas que a gente precisa falar de Jesus. Nos dê coragem, Senhor, nos dê intrepidez, que o medo não nos paralise, Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E que
a gente possa falar do amado das nossas almas para as pessoas e ser instrumento do Senhor para resgatar vidas. E queremos te agradecer, Senhor, porque podemos passar esse tempo aqui em comunhão. Nós te amamos, Jesus. Amém. 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 Tchau, Obrigado, Amanda. gente. Até o próximo encontro. O próximo texto, estou me perguntando aqui, Ah, tá. é Marcos, vai ser Marcos. Nós vamos estudar a história de um pai desesperado e a gente vai conversar um pouquinho sobre fé. E ele, na angústia dele, ele diz: Senhor, aumenta a minha fé, ou me ajuda na minha falta de fé. Nós vamos estudar essa história, Marcos capítulo 9. Tá bom? Próximo Tá estudo. bom. Tchau, gente. Deus Tudo de bom. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, boa semana. Tem que parar a gravação.